Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da playlist de filhos, e nós vamos falar nessa aula e nas próximas aulas, sobre a questão da educação do caráter na adolescência. A adolescência é sempre um momento muito marcado, muito marcante, muito tumultuado para os pais, e também um momento muito tumultuado para os filhos. Então, nós vamos entender um pouco como se educar o caráter dentro dessa playlist que nós vamos fazer, desse primeiro módulo da playlist que nós vamos fazer, ou podemos chamar nessa primeira série. Nós vamos começar a entender como que isso pode ser feito, como isso é possível de ser feito. Eu peço desde já que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que você se inscreva no nosso canal. Eu também tenho um perfil no Instagram que você pode acompanhar, onde nós vamos depositando ali conteúdos mais diários sobre a questão ligada sempre aos filhos, ao casamento, à maturidade, aos homens, às mulheres, coisas mais específicas. Então eu peço que você também faça o seu acompanhamento lá, siga esse perfil. E peço que, por último, se for possível, que você contribua com o projeto desse canal, mandando um Pix em qualquer valor para o Pix que aparece no início e no final do vídeo. Perfeito? Então vamos ao nosso primeiro assunto, que é inevitável que nós saibamos, que nós precisamos saber que, para entender a adolescência, é preciso entender como a fase anterior se processa. Então, nós vamos dar uma pequena pincelada, sem aprofundar muito mais do que nós precisamos saber, apenas aquilo que é necessário, para que nós tenhamos uma base sólida, para daí avançar para o comportamento na adolescência, fazer a devida avaliação e a devida compreensão e como lidar com esse comportamento do ser humano, certo? Então, o que antecede a adolescência? Né? O que antecede a adolescência? Bom, o que antecede a adolescência, obviamente, é a infância, né? E na infância nós vivemos um processo de conscientização gradual da realidade que nós vivemos. Ela vai desde uma inconsciência completa até uma consciência quase que completa da realidade, sem uso ainda do raciocínio, sem a percepção completa da faculdade da razão, sem a utilização completa da faculdade da razão, mas ela já se desenrola de uma percepção que é, primeiramente, de não saber aonde está situado, colocado, de não saber manipular aquele ambiente, até um caminho que vai sendo feito gradualmente e vai levando a criança a perceber, pouco a pouco, todos aqueles objetos, todos aqueles personagens, todos aqueles eventos do momento da sua infância. Só que isso vai acontecendo de uma maneira gradual, né? É o que a gente coloca como da inconsciência à conscientização gradual da realidade, né? A criança não é ciente de processo, não é ciente deste processo, ela passa por esse processo de uma maneira, ela vai vivendo esse processo de uma maneira quase que passiva, né? No sentido de ela não ter a capacidade de meditar sobre o que vai acontecendo, né? Mas mesmo assim ela vai precisando cada vez mais descobrir essa realidade. Ela tem essa necessidade de descobrir essa realidade. E uma coisa interessante nesse processo é que as coisas sempre estiveram ali. Os pais, os irmãos, as pessoas que vão e vêm, que vão passando pela vida dela, que tem uma relação com ela, né? Aquelas coisas que são naturais da vida, aquelas coisas que são necessárias para a vida dela, o alimento, o sono, todas essas demais atividades, elas vão acontecendo em um processo muito, muito natural. E a criança vai avançando e percebendo. Primeiro ela percebe praticamente nada, percebe a presença da sua mãe, depois ela começa a perceber aqueles que ela tem maior de contato com ela, daqui a pouco ela está começando a perceber o seu próprio corpo, perceber o seu ambiente, né? E durante esse processo é muito possível que haja pequenos momentos de crise para a criança. Essas crises nas quais se desenrolam esses processos,
elas podem ser de caráter interno ou de caráter externo, né? Nós não vamos nos adentrar, nós não vamos nos aprofundar muito na questão do caráter, de qual a consequência de todos esses períodos de crise, mas, de regra geral, esses períodos de crises, num ambiente normal, eles não afetam muito a criança, né? E quando há um período de crise ou alguma situação que grava concretamente a criança ou que fere muito ali, que afeta muito a dinâmica do seu dia a dia, do seu processo de conhecimento desse ambiente, o que acontece? Normalmente isso vai ser refletido lá na frente, em uma outra fase da criança. Ali, normalmente, a coisa não, a não ser que seja extrapole muito normal, ela afeta a criança, né? Então, nós podemos perceber que a criança tem aquilo que a gente chama de uma curiosidade natural, ela tem um desejo de conhecer, mas é como se essa curiosidade fosse uma curiosidade pela uma curiosidade. Ela não tem a intenção de resolver as questões. Por exemplo, ela começa a ter a curiosidade de olhar para o rosto do pai, mas isso necessariamente não é porque ela quer entender quem é o pai, ela quer perceber qual é a sua função, ela quer perceber qual é o sentido de ele estar ali. Não, não é por isso. É uma curiosidade, simplesmente pela curiosidade, né? Ela não tem ainda o próprio desenvolvimento da sua parte cognitiva, da sua razão, da sua faculdade da razão, para exercitar desta maneira, né? E as condições, como nós falamos anteriormente, as condições que são excepcionais a isso, que acontece fora de uma normalidade, né? Ou seja, de repente, um acidente, uma pessoa que para de uma dor muito forte, algum incidente dentro da casa, um incêndio, alguma coisa desse tipo, praticamente não tem repercussão imediata na criança, a não ser que seja extremamente traumático. Com isso, a gente pode perceber que se a criança tem uma normalidade na sua vida, um equilíbrio emocional na sua vida, normalmente o processo de ir para a escola, ele é um processo que acontece para ela meio que natural, né? Ela começa a se envolver com os colegas, é natural ter aqueles colegas, ela começa a conhecer a figura do professor, é natural ter aquela figura, daquela autoridade, de repente era o pai, ali passa a ser o professor, e ela faz um pouco dessa transferência de autoridade, de se adapta aos trabalhos que a escola vão colocando de uma maneira mais tranquila. Então, de regra geral, se não há um problema muito grave na família, na formação da criança, algum fato muito esdrúxulo, ela se adapta a isso com muita tranquilidade. E faz parte desse processo ela começar a se reconhecer como indivíduo. Ela começa a ter consciência do eu dela. Primeiro, uma consciência, como eu falei, extremamente, como nós podemos falar, preliminar, extremamente básica. Mas pouco a pouco, ela vai começando a se diferenciar. Ela da sua mãe, ela do seu pai, ela dos familiares mais próximos, ela daquelas pessoas que as visitam com mais frequência. Daqui a pouco ela vai entendendo que tem a casa, tem a escola, tem o professor, tem os colegas, e ela é uma pessoa diferente daquilo. Ela não tem plena consciência e nem faz uma análise profunda sobre isso, mas ela já consegue perceber que existe uma diferença, que ela tem a sua peculiaridade, ela tem a sua individualidade, né? E nesse processo, a personalidade que aquele adulto vai ter, ela continua praticamente intocada. Lembrando sempre que como nós não estamos focando na infância, quando eu falo que ela continua praticamente intocada, é o caso de a coisa ir correndo naturalmente, sem maiores traumas, né? E a partir daí, isso às vezes é alterado de uma forma ou de outra quando acontece alguma novidade. Nasce um irmão, ela percebe que tem menos atenção, ela percebe que está dividindo mais atenção com as outras crianças, e quando ela vai para a escola, ela percebe que ela começa a ter que dividir a atenção, o professor não é só para ela, e à medida que ela vai avançando nos anos na escola, óbvio, né, nós estamos falando ali até por volta na pré-adolescência ali, então a gente avança aí por 6, 8, 9 anos ali, ela vai tomando toda a consciência disso. Mas, por mais que possa parecer até estranho, ela não consegue ainda fazer uma análise de tudo isso. Ela tem a percepção.
ela tem percepção da diferença. Tanto é que é muito comum nessa fase ela confiar muito naquele que representa a sua autoridade, seu pai, a sua mãe, ou outra pessoa que exerce esse papel. E aí ela se sente segura em caminhar de acordo com o que aquela outra pessoa vai lhe indicando. Mas aí você pode me questionar, mas e a teimosia das crianças, né? Como é que fica nessa situação? Ela pode ter a teimosia, né? Ela pode bater o pé, mas a segurança dela está no caminho que os outros indicam e nunca no caminho que ela faz. Até mesmo quando ela tenta traçar um caminho próprio, esse caminho, de uma certa forma, ela se volta a olhar para aquele que é a sua autoridade, para aquele que está ali cuidando dela, e querer uma validação daquilo. A decisão dela sempre depende do outro, né? A criança quer ir por um caminho, mas muitas vezes ela sabe que ela só consegue subir aquele para descer para descer, subir aquele escorregador para descer o escorregador, se o pai está ali, se o pai dá uma referência. Quando ela sente a percepção da altura, do medo de cair, ela precisa da segurança do pai, ou da mãe, ou da pessoa que está cuidando. Então ela se sente, de fato, sempre muito impotente, mas ao mesmo tempo essa impotência conflita com a segurança que a outra pessoa dá. Ou seja, é como se essa impotência reduzisse à medida que a criança fosse sentindo-se cada vez mais segura com relação a essa outra pessoa. Então ela tem, de fato, uma ideia, mesmo que muito subjetiva, de inferioridade em relação àquele que está cuidando dela. E isso é muito interessante, né? Porque ela tem essa ideia de inferioridade, mas mesmo assim ela consegue se colocar numa situação de segurança diante das novas situações por causa dessa pessoa que ela tem como referência de autoridade, pai, mãe, outra pessoa que exerce esse papel. Então, com isso, o que a gente precisa saber e o que isso o que pontos são muito importantes que nós gravemos isso? Que a criança faz esse processo que vai da inconsciência total à conscientização gradual da realidade de uma maneira suave, de uma maneira quase que natural, né? Então ela vai caminhando ali até na pré-adolescência de uma maneira suave, de uma maneira quase que natural e de uma maneira sem maiores traumas, né? Óbvio que o que nós estamos usando como universo para esse momento é um processo normal, natural, sem maiores intercorrências. Digamos que é um processo como deveria ocorrer, ou um processo como nós esperamos que, na maioria dos casos, ocorra, certo? Nas próximas aulas, nós começamos a adentrar mais especificamente no tema da adolescência e nas ferramentas que nós vamos utilizar para entender a questão da educação do caráter da adolescência. Ok? Então eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, deixe o seu like, nos acompanhe no Instagram, deixe principalmente o seu comentário, compartilhe esse vídeo, né? E também nos ajude com qualquer quantia para que a gente possa continuar a tocar esse projeto, porque esse projeto demanda estudo, demanda tempo de gravação, demanda aquisição de recursos físicos para que cada vez mais possa ter o melhor áudio, o melhor vídeo, para que você possa se informar sobre isso e possa melhor, no caso especificamente dos filhos, educar melhor os seus filhos, no caso das séries sobre casamento, melhorar o seu relacionamento, seja com outro, seja consigo mesmo, tá bom? Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like e obrigado por acompanhar o meu trabalho.